Alô? Tá, beleza. Agora funciona. Eba, vamos lá. Estrutura de proteínas é a primeira aula? É a primeira aula. Vamos lá. O que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de moléculas menores que vão se juntando e vão formando uma estrutura tridimensional. ah, que faz quase todas as funções numa célula. Desde. Vocês viram numa das primeiras aulas da Mariane, que era aquelas proteínas que ficavam na membrana, que podia ser transportadora, podia ser sinalizadora, podia ser estrutural, podia ser um monte de coisa. Agora a gente vai adentrar um pouco nas proteínas. Uma coisa muito importante das proteínas é que a sua forma determina a sua função. Ou seja, se eu tenho uma proteína compridinha assim, ela provavelmente vai ter alguma função estrutural, por exemplo, segurar alguma coisa. Exemplos disso: microtúbulos, filamentos de actina. Qualquer hora que tu pedir pra eu parar, que tu achar que tá muito rápido, ou se tiver alguma dúvida, só, só falar. Ah, ou, por exemplo, uma proteína de transporte, um canal que precisa passar alguma coisa pela membrana, ela vai ser um buraco, assim, pela membrana. Então, ah, dependendo da função da proteína, ela tem um formato diferente. E aqui temos alguns aminoácidos, que a gente vai ligar eles um no outro e vai formar essa proteína. Tu lembra das aulas da Karina sobre isso, né? Tu lembra das aulas da Karina sobre isso? Sobre, sobre tradução de RNA e tudo mais. Então, a gente tá partindo daqui, tá? A gente traduziu e a gente vai olhar agora a proteína. A proteína ela tem uma estrutura básica, que é tipo assim, o esqueleto, a coluna vertebral de uma proteína, que é essa estrutura aqui. Por que aminoácido? Porque ele tem um grupo amina aqui. A amina sempre está relacionado com nitrogênio. E grupo carboxil ou ácido carboxílico aqui em cima. Aí a gente tem uma molécula de hidrogênio e o radical, que é o que vai diferenciar todos os aminoácidos. A gente tem 26, se eu não me engano. Esse cara aqui vai diferenciar todos os aminoácidos. Ah, a gente tem. Vocês ainda não estão vendo isso, eu acho, em química, porque isso é química orgânica. Mas o que é importante saber? Tu viu carbono quiral no ensino médio, eu acho. Que é no sentido de, tipo assim, tu tem uma mão, essa mão é idêntica a essa, mas se tu sobrepor, elas não são a mesma coisa. O mesmo acontece para os átomos. Se tu, se tu espelha esse átomo, ele não é a mesma coisa, tu não consegue sobrepor ele. Toda a vida na Terra é, é o L, é levorrotatório, eu acho que é o nome. A gente tem poucas coisas vivas, orgânicas, que são destrorotatórias. E a gente tem algumas proteínas, não precisa lembrar todas, tá? Não precisa lembrar nenhuma, na verdade. Além de talvez metionina, porque é que começa a sequência, né? Mas a gente tem tipos. Esses tipos são importantes. A gente tem, por exemplo, apolares. Nós temos grupos polares. Temos grupos com anéis aromáticos neles. A gente tem ah, aminoácidos carregados e aminoácidos carregados negativamente. Cada um
vai desempenhar uma função diferente. Alguns são só estruturais, alguns interagem com outras coisas. Geralmente o que tem alguma carga é porque vai interagir com alguma coisa. Mas não sempre, tá? Então, por exemplo, duas cisteínas têm o... Cadê a cisteína? A cisteína tem um enxofre aqui. E aí, quando ela se liga com outra cisteína, ela vai formar uma ponte de enxofre. E aí, por exemplo, a proteína que estava fazendo isso aqui, ela vai, tipo, dobrar em cima da outra, porque as duas estão sendo ligadas uma na outra. Isso aqui não precisa explicar. Mas, na verdade, o importante de explicar disso é que tu tem dois lugares de cargas diferentes aqui. Tu tem um lugar com uma carga negativa e outro lugar com uma carga positiva. E é por isso, inclusive, que esses dois vão se ligar mais pra frente. Aqui, ó. Tu consegue entender que esse cara aqui de cima é esse cara aqui de cima? Nós temos o carbono... Fala. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... O que a gente tem aqui, tá? Carbono alfa. A gente tem o grupo amina aqui. E o grupo carboxil aqui em cima. Tá? Aqui embaixo nós temos o carbono alfa, grupo amina, grupo carboxil. Mesma coisa desse lado. Carbono alfa, grupo amina, carboxila. Só que representados com diferentes cargas. Por exemplo, aqui ele tem um hidrogênio no final, aqui ele não tem. Aqui ele tem 3 hidrogênios, aqui ele tem só 2. Então o que a gente está vendo aqui são dois aminoácidos e como eles interagem entre si. Tu tem o grupo carboxila que vai abandonar esse cara. Tu tem um grupo amina aqui que vai abandonar o hidrogênio. Nessa reação tu forma água e tu liga os dois. E aqui tu tem o ligamento de dois aminoácidos. Faz sentido? Tá, o que que tá te dificultando? Isso, o carboxila aqui se juntou com a amina daqui. Pum, pum. Tá. E aí, enfim, essa sequência vai continuar, porque, por exemplo, tem um carboxil aqui, que vai ter uma amina aqui, que vai ter um carboxil, aqui vai ter uma amina. Aqui também vai ter uma amina, que vai ter um carboxil aqui, que vai ter uma amina. Enfim, tu entendeu? Ó, uma sequência em que os radicais determinam a estrutura dessa proteína. Esses em vermelho são os radicais. Isso aqui a gente tá isso que se marca aqui não é importante eu dizer, tá? Isso aqui que tá marcado em amarelo não é o carbono alfa. Isso aqui é a ligação, porque o carbono alfa tá aqui. Como que tu identifica o carbono alfa? Tu vai ter um nitrogênio, um carbono, um hidrogênio e um radical, que pode ser um hidrogênio, pode ser qualquer coisa. Ele não vai ter uma ligação com o oxigênio, por exemplo. Mas enfim, essas proteínas, elas vão começar a se dobrar. E tu me pergunta por que caralho elas vão começar a se dobrar. E eu te digo porque a água não perdoa ninguém.
Por exemplo, se tu joga uma gota de óleo dentro da água, essa gota de óleo, mesmo que tu separe ela, ela vai em algum momento tender a se juntar de novo. Porque a água interage com polares e não interage com apolares. Então tu vai ter partes dessa proteína que vão ser polares por causa dos aminoácidos polares e partes dessa proteína que vão ser apolares. E aí o que acontece? A água vai fazer com que as partes apolares fiquem longe da água e as partes polares fiquem fora, que fiquem próximas à água. Faz sentido? Claro, a água ah, ela é especial porque ela é polar num nível meio absurdo. Ah, então, partes polares, ela vai interagir fortemente por causa das pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio vão começar a puxar essa parte, vão querer interagir o tempo todo ali, enquanto as partes apolares vão ser de alguma forma jogadas para longe da água. Não jogadas para longe, mas por exemplo, é uma proteína tridimensional. Pode ser que meus dedos são a parte apolar e a parte, essa parte aqui da minha mão é uma parte polar. Então, se tem água interagindo em volta, essa parte apolar vai começar a se internalizar para não interagir com a água. Faz sentido? Tá. E aí a gente tem uma estrutura secundária, que é essa primeira interação entre os aminoácidos. Tu tem uma interação terciária, quer dizer, uma estrutura terciária, que é quando ela começa a formar uma estrutura tridimensional de fato. E a estrutura quaternária é quando tu tem mais de um peptídeo interagindo. Então, até essa parte aqui, tu tem um fio que vai do começo até o fim. Aqui, na estrutura quaternária, tu começa a ter mais de um fio. Fio, eu quero dizer esse cara aqui. Isso aqui é uma estrutura terciária. Se tu tivesse, por exemplo, mais um desses, tu teria uma estrutura quaternária. Então, por exemplo, esse fio que é traduzido, saído do forno direto, ele vai começar a se dobrar e vai começar a formar essa estrutura aqui. Então, por exemplo, a gente tem diversas proteínas com um número curioso de resíduos cada uma. Pode ter proteínas minúsculas de 104, como pode ter proteínas gigantescas de 26 mil resíduos. Resíduos é um aminoácido, tá? Eu não expliquei isso. Quando o aminoácido está junto na proteína, a gente chama ele de resíduo. E a gente tem aqui, por exemplo, cadeias, fios o número de fios de proteínas. Então, por exemplo, a glutamina sintetase, ela vai ter 12 fios, 12 cadeias, interagindo entre si para formar uma proteína só. Tu entendeu o que é a cadeia exatamente? Peraí. Um A3N. Aqui nós temos uma bela hemoglobina, tá? Peraí.
by chain. Ok. Cada uma dessas cores é uma cadeia diferente. É um, é um RNA mensageiro que foi lá, traduziu toda a proteína, tá? E que. Como é que se deseleciona? Calma. Pronto. E que terminou a sua estrutura e que se juntou com mais dessas mesmas partes. Não precisa ser igual, mas são. Desculpa, eu esqueci da pergunta. Eu me distraio muito fácil. Mil perdões. Cada um desses, cada um desses views é uma cadeia. Não dá pra chamar de proteína, porque uma proteína ela precisa ter uma função. Ah, mas daria, assim, a fins didáticos, cada cadeia é uma proteína. A fins didáticos. Mas uma proteína, ela pode ter mais de uma cadeia e ela só vai ser uma proteína de fato se ela tiver uma função. Ok? Tá. Eu esqueci. Cadê? Aqui. E aí, isso aqui vocês vão ver mais em química orgânica, tá? Mas qual que é o negócio? Esse elétron, existe um elétron, tá? Que por causa das duas, ah, eu não sei se tu lembra na tabela periódica que a gente tem um grupo que é o FON, o FON, que são grupos que são elementos extremamente eletronegativos. Ou seja, eles querem o elétron para si, não importa o que seja, não importa o que custe. Aqui a gente tem dois deles, que é o oxigênio e o nitrogênio. O que eles vão fazer? Um cabo de guerra com o pobre do elétron. Então, esse elétron que ele é mostrado aqui, na verdade ele fica ressonando entre esses dois, tá? O que isso faz? Ah, faz com que essa ligação simples aqui, ela se torne meio que uma ligação dupla. Ela não é tão forte quanto uma ligação dupla, mas ela é forte o suficiente para fazer com que essa, essa, essa parte aqui não gire mais. Porque se tu tem um eixo de ligação só, isso aqui vai girar o quanto quiser, correto? Agora, se tu tem dois eixos de ligação, não tem como essas coisas girar sem em algum momento quebrar, sabe? E eu não sei como eu consigo explicar isso de forma física, de forma prática. O maior exemplo que a gente tem é o osso do nosso braço, na verdade, mas o osso do nosso braço consegue se mexer um pouquinho. Ah, mas essas coisas, essa ligação aqui não gira mais. Um processo que é muito natural entre os átomos, que é quando tem uma ligação simples ficar girando entre si, não acontece mais. Eles ficam travados, tá? Tá, beleza. Ah, então aqui, como tu pode ver, essa placa tá dizendo que tipo, isso aqui se movimenta como um todo. Ela não consegue mais se, se mexer. Mas tu tem essas rotações aqui, tá? O carbono alfa ainda consegue se mover. É só essa ligação aqui que não consegue. Só que se o radical ele é muito grande, ele pode acabar interferindo na próxima molécula. Isso aqui é um gráfico dizendo, tipo.
É um gráfico de possibilidades que algo pode se dobrar, que as coisas podem se girar entre si, tá? Não, você não precisa saber disso, por enquanto. Faz sentido, mas se tem mais temperatura, mais giram esses carbonos alfa, é alguma coisa assim? Sim, por quê? Porque temperatura é agitação. Hum, Temperatura é a molécula se vibrando, mexendo mais, de alguma forma. Então, se tu tem uma temperatura maior, tu consegue dar uma liberdade maior desses caras se mexerem. Isso aqui, por exemplo, se eu não me engano, o, o amarelo são regiões que eles não conseguem. E aqui tem regiões, quanto mais azul, mais eles se estabilizam nessa região. Mais difícil é sair daqui. Só que, por exemplo, tu pode aquecer a molécula para vir daqui para cá. Isso não é um lugar no espaço, isso é um gráfico de que movimento que ela fez, né? Qual o ângulo dela. Mas tu consegue fazer um movimento daqui para cá, aquecendo ela, porque ela vai começar a ter energia para começar a se mexer mais, vai começar a se mexer mais e daí começa a se estabilizar de novo aqui. Mas de novo, tu não precisa saber disso. Só saiba que quanto mais aquecido tá, mais agitação tu tem. Aqui tá entendi. mostrando. Desculpa. Ah, não, não, era Ah, só pra dizer que entendi. beleza. Aqui tá mostrando as interações entre os aminoácidos. É difícil de ver porque esse gráfico é meio esquisito. Mas aqui. Amina. Não. É. Carboxilamina, carbono alfa. Mas enfim, tu tem os oxigênios de um grupo interagindo com os hidrogênios de outro aminoácido. E aí tu forma uma atração entre essa proteína. Ela vai começar a se compactar e vai começar a se dobrar. E vai formar essa estruturinha aqui. Isso, isso aqui a gente chama de alfa-hélice, tá? É uma das duas formas que uma estrutura secundária pode ser. Tu tem duas. Mas eu acho que ele começa com antiparalelo? Tá. Eu acho que ele vai falar mais pra frente de alfa-hélice, então eu vou falar da beta-folha agora. Ou beta preguiada. Mas qual que é o negócio? É basicamente a mesma coisa. Tipo, o mecanismo é o mesmo. Mas o que acontece? Dependendo dos aminoácidos, dependendo do seu radical, a, a proteína vai se dobrar de uma forma em que ela fique assim, tipo, ela vai fazendo essa sanfona, assim. Isso aqui a gente chama de beta-folha ou beta-preguiada. Isso aqui é uma antiparalela por quê? Porque ela tá vindo pra cá, aí tem um laço aqui, que faz ela voltar, que faz ela vir de novo. E aí fica assim, se tu vê de lado. E a gente tem a paralela que é basicamente a mesma coisa, só que tu vai ter que ter uma folha, e daí tu vai ter que voltar até aqui, aí fazer mais uma folha, aí voltar até aqui, aí fazer mais uma folha. Quando eu falo voltar até aqui, são, são vários aminoácidos que tu vai colocando, né? Até, até voltar pro lugar inicial aqui. E aí fica assim também.
Isso aqui ele está mostrando que as interações, ao invés de ser nessa alfa, ela acontece dentro da própria estrutura, né? Essa mola está interagindo entre si aqui e está deixando tudo juntinho. Aqui na beta paralela tu vai ter interações entre as outras folhas que vai fazer com que ela tenha uma aderência entre si, que vai formar essa estruturinha. Então aqui ele está mostrando um exemplo de onde a gente tem uma alfa hélice, que é na creatina do DNA. Do DNA não, ignora que eu falei DNA. Do cabelo. O que acontece? Tu tem uma estrutura secundária aqui, e aí quando ela se une com outra estrutura secundária, tu forma a queratina. Formando. Eu vou ficar te devendo agora, tá? Porque eu não sei se a queratina ela é uma estrutura quaternária ou terciária. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se essa outra alfa-hélice aqui vem de outra cadeia ou é a mesma cadeia que dá a volta de alguma forma. Não sei te dizer. E enfim, tu vai ter diversas alfa-hélices interagindo entre si. Mas uma proteína não é só feita de aminoácidos. Por exemplo, o grupamento M, ele não é um aminoácido. Ele é uma molécula separada, uma outra coisa, que vai se unir à hemoglobina a mioglobina, desculpa. Isso aqui é mioglobina. Vai se unir à mioglobina para dar função a ela. Isso aqui são diversas formas de visualizar. Inclusive, eu posso te mostrar aqui essas formas. Opa. Então, tu tem essa forma aqui. Deixa eu apagar esse cara. Tu pode também colocar esferas. E aí tu vê que existe um espaço aqui no meio. Ah, é que eu tô mostrando tudo. Esquece. Não vou fazer tudo isso de novo. Mas enfim, são diversas formas de. Porque isso aqui é uma forma muito cartunesca. Inclusive, no programa tu chama de cartoon essa forma. Isso aqui é uma forma mais realista do que seria uma proteína. Vendo todos os campos. Todos os. Como é que é o nome do negócio dos elétrons? As nuvens de elétrons? Eu já me perdi também. Toda a eletrosfera do, da proteína. Enfim, tu tem proteínas em tudo. Piriri pororó. Aqui tu tem a ATP sintase, que é uma proteína absurdamente foda. Quer dizer, um complexo proteico, tá? São diversas proteínas que compõem ela para formar essa estruturona que vocês já viram lá com a Mariane, que é uma roda d'água de ATP. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui. Cartoon. Curioso, a hemoglobina não tem nenhuma folha beta. Mas folhas beta geralmente não vai dar pra ver nessa imagem. Elas são representadas por setas, tá? Aqui talvez dê pra ver melhor. Tá vendo que tem coisas que não são molinhas aqui, são meio que
retas. Ó, aqui até aqui Sim, dá pra sim. ver. Tem uma seta aqui, ó. Geralmente folhas betas são representadas pela seta. Ahn, estrutura. Bom, isso aqui é basicamente o fio inicial e ele mostra como ela vai se dobrando. Eu não preciso, mas eu acho que eu vou mostrar um vídeo porque eu acho bem didático mostrar um vídeo disso. Porque são coisas que a gente deixa assim na cabeça de como funciona e nunca. Sim, sim. Esse vídeo é bom. Então aqui nós temos a proteína saindo diretamente do ribossomo, tá? Tudo que tá vazio. Eu tô Hã? indo. Tu não tá vendo? É que o meu vídeo ele tava. Agora apareceu. Agora apareceu. Acho que o meu tava com algum atraso. Mas agora voltou. Tá. Ahn, coisas importantes a te dizer. Tudo que tá aqui que tá vazio é água, tá? Porque é um ambiente celular, a molécula tá cheia de água, que é muito importante para as interações. Então, enquanto os aminoácidos vão saindo, ela vai. Os aminoácidos daqui vão interagindo com os daqui, e esses aqui vão interagindo com. Enfim. E ela vai se dobrando toda caótica na sua conformação de menor energia. Enfim. E aí tem essas estruturas bonitinhas. O que é uma desnaturação, né? Digamos, aquela proteína, ela saiu de lá. É a proteína que a gente acabou de ver no vídeo, inclusive. Ela saiu do negócio e ela já estava interagindo, ela já foi interagindo e ela formou uma estrutura. Se a gente aquece ela demais, ela vai começar a se soltar e tudo mais, e toda ela vai se soltar. Pode ser que o quando tu desaqueça ela, esfrie no caso, desaquecer é foda. Quando tu esfria ela, pode ser que as coisas não voltem para o mesmo lugar. Até porque as condições não eram as mesmas, né? Antes tu tinha ela ia se montando aos poucos. Agora tu tá querendo que ela se monte tudo de uma vez. São coisas diferentes e ela pode se novelar de uma forma errada. E aí, se ela se novela de uma forma errada, ela perde sua forma original. E forma é função. Se ela perde sua forma, ela perde sua função. Ou pior, tem uma função deletéria, ou função ruim pra gente. Uh... Eu não sei o que é isso. E aqui a gente está falando de doenças que podem ser causadas pelo mau dobramento das proteínas. Tu tem. Eu acho que esse aqui eu acho que esse aqui é o caso do Alzheimer. Que uma proteína que deveria ser assim acaba se dobrando mal. E por ela se dobrar mal, ela vai formando uma estrutura com outras proteínas que se dobram mal. E além de perder essa função, ela vai acumulando e nada consegue ser feito com ela.
E aí o sistema imune vai lá, ataca, inflama. Ah, essa aqui é a do Alzheimer. Que é literalmente a mesma imagem de cima. Enfim. E o sistema imunológico vem, começa a inflamar a região. Inflamar a região no cérebro não é legal, porque ele começa a espremer as veias. E daí tu começa a ficar mal. E a gente tem os prions também. Que é quando uma proteína que se enovelou errado começa a fazer com que outras também se novelem errado. Ela vai interferir no dobramento da outra e vai fazer um apocalipse zumbi de proteínas. E da primeira aula é basicamente isso. Dúvidas, perguntas? Entendi. Eu só. Tá. Eu acho que depois. Eu não sei quantas aulas a gente teve com ele. Acho que foram quatro, Foram 4. se eu não me engano. É, foram quatro. Eu acho que a última aula eu consegui pegar. Só a segunda aula dele e a terceira. Eu fiquei meio perdido também. Tá. Ahn, que nem eu disse anteriormente, proteínas têm função. E a sua forma determina a sua função. Aqui a gente tem o grupamento M, que fica na hemoglobina e na mioglobina. Esse carinha aqui. 5 imagens diferentes dele. Isso é como ele fica disposto dentro da hemoglobina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou deletar vocês, inclusive. Cadê? Pronto. Show. Sticks. E. Não. Show as. Puta que pariu. Show as. Sticks. Pronto. Aqui você tem a hemoglobina, o grupamento M. Em algum lugar por aqui. Ah, achei. Aqui, ó. Tu vai ter o grupamento M disposto dentro dessa proteína e tu vai ter este resíduo aqui atrás. O que esse resíduo faz? Ele, ele meio que segura o ferro para ser meio que quase uma mola, tá? Ah, Ah, eu vou. Mais pra frente eu acho que eu explico melhor isso. Ah, mas enfim, aqui você tem a estrutura. Pai amado. Ah, eu preciso só pensar um pouco o que vocês precisam saber disso aqui.
PL eu acho que é... Tá. L é o ligante. É o que vai interagir com a proteína, de alguma forma, tá? Aqui a gente está falando de proteínas que interagem com alguma coisa. O que quer que seja. Tu vai ter o ligante e eu não sei o que que significa P, mas vamos chamar de proteína aqui, tá? E aí PL é... Oi? Ah, É nada. quer falar alguma coisa? Eu também queria saber, se é tipo, é normal, né, aparecer esse teu mixer de áudio e as fontes e as cenas e as. Acho que é a configuração do gravador. Será que eu tô mostrando a tela errada? Eu tô mostrando a tela errada, que loucura. Obrigado por avisar. Eu achei que era normal. Tela 2. Você não é a tela 2. Eu acabei de descobrir a ordem das minhas telas. Pronto, olha que maravilha. Cara, eu ia Pois falar isso, mas daí eu pensei, pô, é normal, então, tipo, eu fiquei, continuei. foi mal, foi mal. Ah, Sem tá, problema. agora você tá vendo a tela de fato. Sim. Tá, maravilha. Então o que que tu tem, tá? Tu tem o ligante, que é, enfim, nesse caso, tipo, na hemoglobina, por exemplo, o ligante é o oxigênio. Ele que vai se ligar. P é a quantidade de sítios de ligação. Numa hemoglobina tem 4, porque ela tem 4 subunidades. E PL é sítios que estão ocupados, tá? E aí, teta, esse aqui é o teta, vai ser o, os sítios de interação ocupados dividido pelo total de sítios. Isso aqui a gente está falando de saturação, tá? Saturação é o quê? É quanto da, da nossa proteína está sendo utilizada, basicamente. Quanto do nosso, da nossa proteína, eu digo do do número de proteínas que está na célula, por exemplo. Porque, né, tu não tem uma proteína tal como tu não vai ter um ligante. Tu tem uma solução, tu tem um meio com milhões de proteínas, milhões de moléculas que vão estar interagindo e tudo mais. Isso é uma questão de proporção. E esse aqui vai ser o nosso número de saturação, então. Esse cálculo, eu duvido que vocês precisam saber, mas como a prova é online, vocês podem só consultar todas essas fórmulas aqui que ele pedir. Mas eu duvido. Duvido que vocês vão usar. Ah, mas o que que vocês precisam saber? O, o uso desses sítios de ligação, ele não é equivalente ao número de ligantes. Ele, ele é um valor meio exponencial, meio logaritmo? Logarítmico? Acho que é. O que eu quero dizer com isso? Não adianta tu ir aumentando o número de. Existe um ponto que tu vai engargalar o teu número de proteínas, mesmo que nem todas estejam sendo usadas. Quanto mais ligante tu coloca, menos
eficaz se torna essa interação. Eu tô falando muita baboseira sem sentido. Ah, como que eu posso explicar isso? Cara, eu me esqueci o que é ligante. Ligante é o produto, a molécula que vai interagir com a tua proteína. Então, por exemplo, na hemoglobina, o ligante é o oxigênio. Entendi. Ah, eu vou eu vou passar essa parte por enquanto, porque eu acho que é falado melhor nas aulas de metabolismo. Aqui temos a estrutura de novo. E aqui nós temos a questão do monóxido de carbono, lembrei o nome. O que acontece? O oxigênio, assim, a hemoglobina, ela ah, foram milhões e milhões de anos de evolução para a hemoglobina tá perfeitinha pro oxigênio se ligar nela. O que que acontece? Essa estrutura aqui atrás, que eu mostrei aqui, ela meio que tensiona essa ligação. Quando. Eu vou mostrar um vídeo. Um vídeo é sempre bom. Ah, Hemoglobin Mechanism Animation. Aqui. Aqui a gente tem as diversas subunidades e tudo mais. Ó, o oxigênio não tá ligado e ele tá ligado. Tu viu que ó, ela mexe um pouquinho. O que que isso significa? Que quando o oxigênio se liga, essa estrutura tá um pouco para frente, mas ela tá sendo tensionada para trás, ela tá sendo puxada, o que faz com que essa ligação com o oxigênio seja mais fraca do que ela deveria ser. Dá para entender por quê? Ahn, acho que. Acho que não. Mas agora eu consegui ver o vídeo. Agora eu vou. Acho que tá um pouquinho atrasado. Esse daí eu consigo. Agora eu vou conseguir ver. Tu não tinha visto o vídeo anterior? Não, mas agora ele mostrou. É um vídeo que tá escrito Iron no começo. Que vídeo? Cara, não sei que vídeo tu tá vendo. Deixa eu ver se eu fizer isso daqui. Ahn, acho que agora mostrou. Tu tá vendo uma proteína na tua tela. Isso. Acho que agora tá certo. Tá, Agora deu. beleza. Ó, quando o oxigênio se liga, essa estrutura de trás aqui, ela é puxada para frente. Só que ela ainda está sendo tensionada para trás. Então, ela enfraquece essa interação com o ferro, porque é como se fosse um cabo de guerra, assim. Que aqui. Aqui ela está no estado relaxado. O ferro ele tá um pouco mais puxadinho para trás. E beleza. Quando o ferro vem, toda a estrutura é puxada. E ela tá puxando. Ela tá puxando esse ferro de volta. Que enfraquece essa ligação com o oxigênio. Faz sentido?
Acho que faz. Tá. Não sei de que outra forma eu conseguiria explicar, mas. Enfim, tudo isso para dizer que a ligação com o oxigênio, ela é. Assim, a hemoglobina está 100% preparada para isso. O que não é o caso do monóxido de carbono. Quando o monóxido de carbono liga com o ferro, é uma ligação muito mais forte que ele não consegue tirar. E é por isso que as pessoas morrem sufocadas com monóxido de carbono, porque a hemoglobina não consegue mais transportar o oxigênio, porque ela está com esse negócio impregnado, com essa praga, e não sai. Aqui, ó. No momento que esse cara aqui é o que tá puxando lá atrás, né? No momento que esse cara, tipo, tá tensionando aqui, ele tá fraquejando essa ligação e essa ligação aqui. E aí, quando o oxigênio, num nível de saturação menor, que o oxigênio tá mais concentrado fora da hemoglobina do que dentro, ele tem mais facilidade para ir embora. Mas enfim. Grupamento M, mioglobina, hemoglobina, que são moléculas diferentes, inclusive. Ah, qual que é o negócio? A mioglobina, ela está presente nos músculos, principalmente, e ela serve para armazenar oxigênio, guardar oxigênio. Ou seja, ela não solta essa merda de jeito nenhum. Para ela soltar isso aqui, o músculo precisa estar sofrendo, assim. E faz sentido. No momento, por exemplo, de corrida, alguma coisa, é bom tu ter essa molécula presente nos músculos. Que ela só vai soltar oxigênio quando precisar muito. Quando tiver muito sem oxigênio. A hemoglobina, ela tá no sangue. Ela precisa pegar oxigênio num lugar e soltar pelo resto do corpo. Então ela é mais fácil de soltar oxigênio. Por quê? Porque são duas funções diferentes. Ah, aqui tu não precisa saber, mas eu acho que isso aqui é. Deixa eu ver. Hum, aqui. Isso é um gráfico de saturação. Que a gente. Quase mesmo que a gente estava vendo lá em cima, tá? Ah, o que ele me diz? Que. Deixa eu ver que gráfico que é melhor pegar aqui. Hum, aqui, ó. Concentra nesse gráfico do meio aqui, tá? Por favor. Ignora esses dois. Por enquanto. O negócio é. Saturação é o. Quanto por cento da tua proteína tá ligada em alguma coisa. Quanto o ligante tá ligado a ela. E ela é dependente de concentração. Então, se eu tenho mais oxigênio, logicamente eu tenho mais oxigênios se ligando a hemoglobinas. Faz sentido? Faz. Então, nos pulmões, isso aqui está quase 100%. Quase 100% das hemoglobinas tá com o oxigênio ligado. Quando tu vai diminuindo, tu vê aqui, ó, que é a pressão nos tecidos do corpo, essa saturação vai descendo. Ela vai soltando os oxigênios do para
vai soltando os oxigênios da hemoglobina e vai jogando para os tecidos. Ah, só que a hemoglobina ela tem um outro esquema muito foda, chamado alosteria, tá? Ah, o que que acontece? Uma cadeia vai fazer, vai mudar o resto das cadeias. Então, por exemplo, se eu ligo um ferro, quer dizer, um oxigênio aqui, a hemoglobina, pelo menos, ela vai fazer com que os outros tenham mais afinidade com o oxigênio. Então, tu liga um oxigênio e as outras falam, caralho, eu quero mais oxigênio. E aí liga o outro e ela fica mais rápida, e a outra fica mais rápida, e a outra fica mais rápida. Então, no momento que tu liga um oxigênio, as outras subunidades vão estar mais propícias a ligar em um outro oxigênio. E é isso que está mostrando nesse gráfico, tá? Esse é o gráfico de alta afinidade, que é quando as quatro estão ligadas. Esse é o gráfico de baixa afinidade, quando nenhuma está ligada. Mas ó, isso aqui é uma proteína, tá? Quando tu liga, essa cor tem a ver com a estabilidade, com quanto aquilo está se movimentando ou não. No momento que tu liga um ligante aqui, beleza, essa proteína estabiliza, mas essa aqui também estabilizou. Toda essa região aqui estabilizou por allosteria. Uma ligação aqui interferiu em outra cadeia do outro lado. E aí, enfim, tu tem esse gráfico logarítmico muito foda, que basicamente diz o seguinte, a fração do oxigênio vai aumentar, e aí, quando ligar o primeiro, bum, tu liga todos. Mas assim, tu não precisa saber disso. Esse gráfico aqui específico tu não precisa. Ah, e ao contrário, a mioglobina, tu vê que a saturação dela começa muito antes do que a hemoglobina. Ela, ela começa a gostar do oxigênio numa concentração muito mais baixa, só que ela não muda ao longo do tempo. Ela não tem essa mudança brusca, porque ela não tem alosteria. Ela é, inclusive, ela só tem uma cadeia. Então ela não tem como interagir com outras cadeias dela. Beleza? Ahn, eu não tava na aula pra saber o que que ele queria falar com esse gráfico. Ahn, porém, cara, eu não faço ideia. Peço perdão, eu não vou conseguir te ajudar nessa parte aqui, porque eu não sei o que ele queria dizer. E aí a gente se É, pergunta. Ah, também não, diga. mas não tem problema. Vai ser online, daí vai dar uma ajuda. É, não. Tá. Ah, a hemoglobina e todas as proteínas, elas também mudam de forma conforme o pH. E a hemoglobina, especificamente, quando tu muda o pH, tu muda a afinidade dela com o oxigênio. Então tu pode ver que em oxigênios em pHs mais altos, tu vai ter uma afinidade levemente maior ao oxigênio. Ah, ok.
Isso aqui a gente já tinha visto, né? Novamente. Sama hemoglobina, tá, ok. Tá, e aí a gente tem aqui anemia falciforme. O que que acontece? Na anemia falciforme, tu tem uma pequena mutação em algum lugar da hemoglobina que vai mudar um aminoácido. E aí o que acontece? Por causa de um aminoácido, tá? Essa hemoglobina que fazia seu serviço tranquilamente, ela vai começar a se unir uma com a outra. Elas vão começar a fazer uma estrutura e vai formar esse bloco aqui, essa linha, fazendo com que a célula deforme e tenha esse formato esquisitíssimo. Curioso que regiões com, com uma maior taxa de anemia falciforme são regiões também com frequente vírus da malária. Vírus não. Vírus? Não, não é vírus. Não sei se é também. Acho que deve ser também. Eu acho que é um parasita, calma aí. Malária. É um parasita. Por quê? Porque o parasita ele fica dentro. Ele fica dentro das células das hemácias. Só que se a célula tá assim, ele não consegue se alojar lá dentro. Então, por mais que a anemia seja péssima, a anemia foi selecionada ao longo do tempo, porque nessas regiões onde tem malária, tu acaba se salvando tendo anemia do que tendo malária. Ah, aqui novamente a gente tem a nossa bicamada lipídica com uma parte polar e uma parte apolar. Então, proteínas que precisam atravessar a membrana vão ter partes polares, onde elas precisam interagir com a água, e para atravessar a membrana elas têm partes apolares, porque senão ela fica maluca. Aqui nós temos uma a proteína que transporta glicose. Ela é enorme e tu vai ter essa estrutura aqui em que a parte de fora é apolar, porque está interagindo com o, a bicamada, e a parte de dentro precisa passar a glicose, então ela é polar. E aí a gente tem essa estrutura aqui. Outras estruturas, não acho necessário falar muito sobre. Aqui nós temos proteínas sensíveis à voltagem. Então, dependendo da carga elétrica, ela vai estar uma conformação, e daí se tu muda, ela muda de conformação. E é isso aí. Conformação é basicamente o formato dela. Quando a gente está falando de proteínas, a gente chama de conformação porque, sim. Sinto que essa última parte eu passei muito correndo. Se tu quiser que eu detalhe alguma coisa. Não, não tem problema também. E a outras, né? Isso eu acho que é. Tá. Ah, cara. Metabolismo.
Metabolismo é o fluxo químico da célula. É o funcionamento da célula a nível químico, tá? Ahn, então, produção de DNA entra em metabolismo, ah, alimentação, no caso, quebra de moléculas entra em metabolismo, s- tudo entra em metabolismo. Nós vamos ter anabolismo, que é quando tu aumenta a ordem de um sistema, e catabolismo, quando tu diminui a ordem de um sistema. A ordem, no caso, a organização de um sistema. Ah, coisas a se levar em conta. Principalmente essa aqui, tá? Em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. O que que é entropia? É desordem. Ou seja, as coisas tendem a se desordenar, elas não gostam de ficar organizadas. Mas tem como. Ah, nós temos três formas de analisar um sistema, que é sistema isolado, que é um sistema isolado é completamente imaginário e não existe na vida real, tá? Mas aí a gente tem sistemas fechados, em que tu só não tem troca de matéria, e sistemas abertos, em que tu tem troca de energia e matéria, que somos nós, são todos os seres vivos. Ah, e é isso aí. Ahn, beleza. Isso aqui está basicamente dizendo que nós aumentamos nossa organização, mas em troca a gente desorganiza tudo em volta. A gente não, a gente não está livre da lei da entropia, mas a gente burocratiza mais esse processo, a gente terceiriza esse processo. Ah, aqui a gente vê um caso de ordem e desordem, numa molécula de ah, sal, no caso num cubinho de sal. Eu novamente vou mostrar um vídeo, porque eu acho que é importante. Ah, aqui. Todos esses risquinhos aqui, tá? São moléculas de água. Isso que a gente vê aqui é cloreto, no caso cloro e sódio, tá? Aham, eu acho que tá um pouquinho atrasado de novo, mas daqui a pouco chego. Tá, eu espero. Não tem problema não. Consegue ver? Hum, ainda não, ele tá na tela do. Era pra estar na tela do slide ainda? Ah não, agora foi, agora chegou no YouTube. Deu, agora sim. Tá. Tu tá com toda a apresentação atrasada ou é só quando eu troco de tela assim? Ahn, eu acho que toda, sim, mas geralmente quando é slide dá pra acompanhar o pensamento, daí quando vai, chega na tela, daí eu fecho Nossa o senhora. a raciocínio. Meu Deus. Tá. Aqui a gente tem um quadradinho de sal em água. E aqui a gente vê o sal, essas interações com a água. Ela vai desestabilizando essas ligações.
até que chega um ponto. Cadê o ponto? Chegando aqui, ó. O cloreto começa a sair fora, um sódio começa a sair fora, e aos poucos tu vai desorganizando esse sistema. Que fique claro que isso aqui não é tão devagar assim, não é nem um pouco devagar assim. Isso aqui provavelmente são tá numa escala de nanosegundos esse negócio. Enfim, é basicamente isso, as coisas vão se desorganizando. Esse vídeo é muito legal, na minha humilde opinião. Então, tu quebrar coisas, tu gera energia. Tu montar coisas, tu gasta energia. Ah, ligações em que tu precisa acumular energia, tu chama de reações endergônicas. E reações em que tu quebra alguma coisa, tu chama de. São reações exergônicas. Quando tu libera energia potencial. Ah, eu queria saber, tu conseguiu ter uma noção do que é energia livre de Gibbs nessas aulas? Gibbs, eu acho que eu anotei alguma coisa, mas eu não lembrar se eu não me lembro. Tá. Ah, o cálculo da energia livre de Gibbs, que é o. Cadê? Eu acho que ele passou, eu acho que tá em algum slide, ele passou uma fórmula que é tipo delta G Delta igual a G é tal igual Q. a delta H menos T delta S. O que isso significa? Isso é um cálculo dizendo assim, ó. Quanta energia esse processo acumula? Então, eu pego um ponto A e um ponto B e eu digo quanta energia eu preciso para fazer esse processo. Pode ser qualquer processo. Essas coisas mudam, né? Mas essas variáveis mudam. Mas qualquer processo, energia é basicamente tipo quanta energia eu preciso para ir de um ponto A a um ponto B. Sendo esse ponto A e ponto B. Tempo ou espaço ou qualquer coisa assim. Aqui tu tem a variação da organização e a variação da entropia baseada na temperatura. Por que baseado na temperatura? Porque quanto mais agitadas as coisas são, mais em desordem elas vão estar. Quanto mais agitado uma coisa está, mais fácil é de quebrar alguma coisa ou enfim. Então, para tu fazer qualquer ação, tu precisa que essa entropia seja maior do que a organização. E aí tu vai ter um valor negativo aqui, que vai significar que essa reação é espontânea. E aí, toda reação que acontece no planeta, ela é espontânea. Porque se ela não é espontânea, ela não consegue acontecer. Ah, se a gente chega numa conclusão aqui, por exemplo, que uma relação não é espontânea, que isso aqui dá um valor positivo, só que a gente viu ela acontecendo em algum lugar,
significa que ela é espontânea, a gente só não está levando em conta todas as características dela. Então, por exemplo, tá? A gente tem a fórmula da fotossíntese. E deixa eu lembrar como é que é. Mas que é tipo H2O, não lembro as quantidades, mas 6H2O eu acho, mais 6CO2 é igual a glicose gli e oxigênio, tá? Essa reação, se a gente for calcular ela assim, ela não é espontânea. Mas ela acontece. A gente vê que a fotossíntese acontece na vida real. Senão a gente não estava vivo. Por quê? Porque está faltando um fator nessa equação, que é luz aqui. Luz que vai gerar energia. Que enfim, o Sol tá causando desordem o tempo todo, que gera energia suficiente para que essa reação seja espontânea. Eu não sei porque eu expliquei tudo isso, mas é que eu vejo ao longo dos semestres bastante gente tendo confusão com esse conceito. Eu preciso inclusive perguntar, faz sentido? Tu entendeu? Eu compliquei as coisas? Não, não deu pra entender, assim. Esse daí é parte. Acho que ficou menos complicado, assim. Da penúltima aula. Tá, beleza. Ahn, Bom, a gente sabe que a ATP é uma molécula primordial de energia. A gente usa o ATP para qualquer reação que exija energia. Qualquer é forçação de barra, mas muitas reações que precisam de energia, a gente usa ATP. E aí, para a gente organizar as coisas, por exemplo, para a gente fazer. Peraí. Para a gente causar uma ordem nas coisas, por exemplo, fazer um microtubo. Fazer uma ordem de microtubos aqui. Tu lembra que ele sempre vai estar acompanhando. Eu peguei um péssimo exemplo porque eu acho que microtubo é GTP. Mas filamente actina, então. Filamente actina, tá lá, pipipopó. Para ele se conectar com as coisas, ele precisa de uma molécula de ATP grudada a ele. E lembrando, quando ele perde essa molécula de ATP, quando ela é hidrolisada e vira ADP, ele começa a se soltar na outra ponta. Então, essa ordem demanda energia. Essa energia vem em forma de ATP, geralmente. Uh, E aí, tu pode ter, enfim, reações que no começo não dão certo, não são espontâneas, mas se tu une a outras reações, ela acaba se tornando espontânea porque outras reações acabam compensando a ordem da primeira. Ah, e aí, grande energia livre de Gibbs. O que eu quero falar disso aqui? Ah, as coisas, elas estão constantemente se trocando, elas estão constantemente mudando. Então, assim, no exemplo mais simples, se eu tenho um pote com água e eu divido, tipo, e eu fizer uma linha imaginária no meio, eu posso dizer, tipo, tem a mesma água dos dois lados, tem a mesma quantidade de água dos dois lados. Mas se eu olhar mais a fundo, se eu olhar bem para esse pote d'água,
eu vou ver que as moléculas estão a todo momento trocando de lado. Não aquela mais da ponta para outra ponta, mas assim, naquela divisória, tem molécula indo para tudo quanto é lado o tempo inteiro. Elas estão em constante movimento, e nas reações químicas isso acontece também o tempo todo. Elas não são moléculas estáveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui. Mesmo que. Eu vou resumir completamente essa figura. Mas assim, mesmo que a glicose 6-fosfato seja mais estável, ela seja um estado de menor energia, e ela esteja mais concentrada por causa disso, ainda assim existe glicose e um fosfato ali. É 1 em 20. Não, desculpa, é 1 em 19. Porém, uh, enquanto uma glicose 6-fosfato pode acabar virando uma glicose e um fosfato, tem 19 para compensar do outro lado. Essas coisas estão em constante troca. É isso que eu quero dizer. Uh, beleza. E aí, por exemplo, tu pode somar as duas reações, as duas energias livres das reações. Se de ATB e BATC, tu fala só de ATC. Que é inclusive acontece no cálculo da glicose, porque do cálculo da fotossíntese, porque ninguém merece ter que explicar todo o processo que envolve a fotossíntese. Mas aqui, por Sim. exemplo. Hã? Ah. Mas aqui, por exemplo, então, a gente tem de glicose para glicose 6-fosfato e de ATP para ADP. E a gente soma essas reações e fala ATP mais glicose é igual a ADP mais glicose 6-fosfato. Uh, O ATP é uma molécula muito foda, porque ele essas ligações de oxigênio, elas são é como se fosse um gatilho prestes a disparar, assim. Não é uma ligação muito estável essa daqui. É estável o suficiente, mas não é uma ligação muito estável. Então, tipo, no momento que tu tem um sítio que aceita um fosfato, esse negócio vai quebrar e vai soltar energia. Então, a ATP é muito foda. Uh, Outra coisa muito foda são ligações entre carbonos e hidrogênios. Por quê? Porque isso é combustão. Se tu pensar, por exemplo, no que tu precisa para queimar alguma coisa, tu precisa de combustível, uh, calor suficiente e oxigênio. Por quê? Que essa combustão vai fazer? Ela vai oxigenar os, os hidrogênios, ela vai quebrar essa ligação de hidrogênio que está no carbono. Geralmente o combustível é um monte de carbono, né? Por exemplo, gasolina é isso aqui repetido ad infinitum. H, 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 H. Enfim, gasolina é um monte dessas cadeias. Ela quebra o oxigênio dessa ligação e precisa do oxigênio que está no ar tanto para ligar no carbono quanto no hidrogênio. É por isso que precisa do oxigênio para combustão. E aí um dos resultados da combustão é água, inclusive. Mas enfim, essas ligações contêm energia
conforme tu vai removendo esses hidrogênios, tu vai liberando energia. Ahn, que é que eu. Bom, qualquer coisa tu fala. Vou parar de encher o saco. Ah, Eu não vi se tu tinha feito uma pergunta também, eu não tinha escutado. não, é que eu ia perguntar se tu precisava de alguma coisa, mas se tu queria que eu Não, explicasse alguma não, tá coisa. tudo bem, tá tudo bem. Beleza. Ah, eu não sei o que é isso, mas ok. Hum, tá, o que que é importante saber dessa parte? Que um elétron, ele é muito importante. Se tu remove um elétron de uma molécula, tu libera muita energia e esse elétron precisa ser tratado com muito cuidado, porque se ele for para o lugar errado, ele pode acabar desgraçando tua célula inteira. Não um só, mas se tu tá tendo vazamento de elétron em algum lugar, é provável que essa coisa aconteça mais de uma vez. Ah, caramba. Isso aqui é uma aula de terça-feira. Eu não lembro dessa parte da aula dele. Será que eu tô vendo a aula Eu errada? não me lembro também. Eu, eu acho que essa parte aí, eu não tenho certeza se ele passou. Ele deve ter passado, eu não me lembro. Pois é, esse gráfico aqui, pelo menos, eu não lembro dele ter passado. Isso aqui eu lembro dele ter passado. Que, inclusive, é extremamente importante. Ah, as proteínas não vivem para sempre. Bom, eu vou mais ou menos explicar essa imagem no que ela quer passar, tá? Ah, as proteínas, elas não são constantes, elas não vivem para sempre, elas têm um tempo de vida. Ah, e existem várias formas de tu regular quantas proteínas tu vai ter ao mesmo tempo. Tu pode produzir mais, tu pode degradar elas mais, tu pode aumentar o tempo de vida delas. Enfim, várias formas que tu tem depois de alguma sinalização exterior para dizer assim, ó, a gente precisa desse número aqui. E aí entra na próxima parte, que é estado estacionário. Numa célula normal, por exemplo, tu vai ter uma quantidade de proteínas que é produzida e que é degradada ao mesmo tempo. Esse fluxo constante a gente chama de estado estacionário. Não é que ela esteja em equilíbrio, porque não são as mesmas que estão ali. É um estado em que a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Ah, então, ó, as quantidades, as quantidades totais, elas podem ser diferentes ao longo do trajeto, mas é sempre 10 que entra e 10 que sai. Ah, irrelevante. Esse aqui é o processo de fazer de fazer e quebrar a glicose. Eu não vou entrar muito a fundo.
porque eu acho sinceramente desnecessário. E aí acaba aqui. E essa é mais ou menos a terceira aula. Isso é um conceito que precisa estar muito claro. Estado estacionário é um conceito que precisa estar extremamente claro. E eu preciso saber, ele está extremamente claro? Pois é, eu ia te perguntar uma coisa sobre isso. Ele- 10 são o que exatamente? É velocidade líquida, mas é de alguma coisa? Esses 10 sei lá. Ah, 10 é a diferença entre esse valor e esse valor, mas tipo, é que isso aqui é um processo imaginário que provavelmente na legenda estaria dizendo o que que é V. Eu, eu Mas, por exemplo, se isso aqui é um processo, vamos dar um nome para esse V, tá? Vamos dizer que é gramas. Isso aqui é uma reação, tá? Então, por exemplo, tu tem um, uma molécula A que, que tá, que tá entrando aqui. Aqui é um fluxo constante de moléculas A que vai se transformar 10 gramas em molécula B, que vai se transformar 10 gramas em molécula C. Só que aqui, por exemplo, tu tem 200 gramas dessa molécula e aqui 190 dessa molécula. Não, tá. Eu vou de novo, porque eu deixei meio confuso. tá bom, não tem problema. Tu tem 200 gramas de B se transformando em C, enquanto tu tem 190 gramas de C se transformando em B. Lembra que eu falei que as coisas, elas não são estáveis, elas ficam se trocando o tempo inteiro? Então essa reação, existe uma troca de B para C constante, mas, independente disso, tu tem uma prevalência de B, uma prevalência de 10, que vai ser transformada em C a mais o tempo inteiro. Isso aqui de C para D também acontece. 500 de C vai ser D, 490 de D vai ser C, tu tendo um fluxo constante de 10. Vamos dar um exemplo que a gente estava falando até agora, que é o exemplo da hemoglobina, tá? Esse átomo de oxigênio, desculpa, essa molécula de oxigênio que vai se ligar na hemoglobina, ela também está saindo o tempo todo. Mas o que que tu tem? Tu tem um fluxo constante a mais de moléculas entrando do que saindo. E aí, cadê o gráfico de concentração? Cadê o querido? O querido deve estar aqui. Ah, aqui, não. Aqui. Bom, aqui tem o estável. Cadê, querido? Deus do céu. Eu não acho mais o gráfico. Bom, aqui tá bom. Quando eu digo que tá em saturação, sei lá, 4,5 aqui, não quer dizer que todos os oxigênios estão ali e eles não entram mais. E que os que estão fora. Porque saturação é a quantidade de, 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 de hemoglobina aqui que está ocupada. Então, por que que nesse momento aqui
com essa concentração de oxigênio, ele está em 45% de uso. É porque não tem mais oxigênio? Não, o oxigênio tem abundância. O problema é, ao mesmo tempo que a molécula se liga na hemoglobina, ela se desliga. A ponto que nesse troca-troca, a porcentagem de hemoglobina que vai. A porcentagem de hemoglobina que vai estar ligada é 45%. Porque o resto vai estar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo o tempo todo. Isso é estado estacionário. É essa estabilidade no fluxo das coisas. Ah, outro exemplo também pode ser o RU. Não sei se tu frequenta o RU, mas Sim. mesmo que ele sempre esteja cheio, ou quase sempre esteja cheio, tu tem uma quantidade de pessoas saindo que é a mesma quantidade que está entrando, mais ou menos. Então tu tem um estado estacionário ali, que nunca exatamente satura o RU. Nossa, faz sentido. É isso. Isso é estado estacionário. Entendi agora. Bom, eu acho que de aula de explicação era isso que eu precisava, mas dar uma revisada. Beleza. Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa? Não, já tá bem bom assim. E, e se tipo, qualquer dúvida também, acho que nem vai precisar muito, porque essa prova vai ser mais online, né? Tipo, é meio suspeito, né? Porque prova online geralmente tende a ser mais difícil do que presencial, não sei. Mas